eu tô aí? Tô bonito aí, Débora? Tô bonitão? Aleluia. Mas se levantar lá em cima de você. Eu tô com a garganta. Aí tá ótimo, não levanta não. Agora eu tô com frio nos pés. Aleluia, Senhor. Glória ao Pai. Glória àquele que sabe todas as coisas. Aquele que rege e comanda. Comanda tudo. Nada podemos fazer sem Ele. Nada. Para onde iremos, né? Só Tu tem as palavras eternas. Grande é o nosso Deus e misericordioso. Pai eterno, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é aquele que me conduz a todas as coisas. Só o Senhor sabe conduzir o seu rebanho, Senhor. Só o Senhor sabe, porque o Senhor tem um propósito para cada um. Desde o ventre da madre, já fomos formados diante da tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que temos feito, mesmo não sendo merecedor. Sabemos que são falhos, Senhor, mas é o Senhor que cobre toda a nossa falha. Muito obrigado. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz e longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Graças a Deus por isso. Porque se o Espírito Santo habita em nós, verdadeiramente nós temos a possibilidade de deixar que Ele se manifeste com esses frutos. E assim nós vamos caminhar de uma maneira melhor. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo, né? Glória a Deus por isso. Pai eterno, querido, eu te agradeço neste momento, Pai. Nós elevamos todos os nossos pensamentos, de todo o nosso coração, de toda a nossa força e toda a nossa fé, e cremos que o Senhor tem cuidado dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Que o Senhor tem levado toda a provisão necessária, porque a provisão deste mundo o homem leva, mas a provisão eterna só o Senhor leva. Diante dos seus santos que estão aqui na tua terra, que nós somos as tuas pernas, os teus olhos, a tua boca, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Muito obrigado. É o assunto, né? O assunto do momento que gira, né, em todas as bocas, em todos os lugares, que são essas enchentes lá do Rio Grande do Sul. Essa tragédia, pessoas perderam as suas famílias, filhos, pais, mas eu oro que eles não tenham perdido a fé que foi dada gratuitamente. Eu espero que tenham orado para que o Senhor possa enviar missionários e pessoas que possam ajudar aquele povo a reconstruir as suas vidas, porque nós sabemos que não é fácil, porque a nossa carne ela almeja, ela tem uma solicitude muito grande pelas coisas, pelo material, que é muito forte. Mas nós somos um povo que nós temos aprendido
a desgarrar dessas situações e dessas condições, ou pelo menos confessar e nos esforçar para que o que seja mais importante em nossas vidas, que seja Jesus Cristo, que seja o nosso Pai eterno, onde vai nos dar uma morada eterna. É assim que nós cremos? Então vamos ficar nessa pegada, né? Vamos ficar nessa direção e não vamos abrir mão. Vamos seguir em frente. Eu queria ler alguns versículos, irmãos, porque hoje é só um momentinho, né? Vai ter uma reunião, né? Mais tarde? Vai. Então aqui vai ser só 10 minutos. Vai ser rápido. Não? Cada versículo. Não, eu tenho que 6, 8, 10, não, 10 minutos cada versículo. Não, brincadeira. Abre as Bíblias dos senhores aí em Gálatas. Gálatas 1. Eu vou ler alguns textos aqui para a gente poder entender melhor o que se passava nas igrejas primitivas, né? Porque na igreja primitiva ela não tinha menos problema do que na igreja atual. Muitas vezes nós até falamos que, poxa, a igreja primitiva era tão bom, né? Tudo era maravilhoso, enfim, mas não é exatamente o que é relatado em várias cartas, né, dos irmãos daquela época, do qual receberam a tarefa de evangelizar e levar Cristo a todos os lugares, aos 4 cantos daquela época, e que nos trouxe a oportunidade de estarmos hoje aqui falando a respeito. E em Gálatas, que é na Galácia, não era diferente. Igrejas onde Paulo, regiões onde Paulo evangelizou, onde levou o Evangelho, e teve também os seus problemas, vários problemas, mas Paulo era um homem destemido, ele era um homem realmente, eu fico entusiasmado e motivado quando eu leio, algumas coisas a respeito do Evangelho, que uma boa parte escrito por ele no Novo Testamento, e a gente percebe assim que ele verdadeiramente se entregou. Ele, quando teve aquela oportunidade lá no caminho de, qual caminho mesmo? Damasco. De Damasco, naquele caminho ali onde ele foi encontrado por Cristo, ele na verdade ele não vacilou, ele ouviu a voz e creu naquilo que ele ouviu e decidiu, porque ele já vinha de uma outra situação, ele pregava coisa totalmente diferente, ele perseguia a igreja, ele matava em nome da igreja, fazia atrocidades que ele mesmo se vangloria em alguns lugares que, como ele, não tinha igual. Era igual eu quando sou negado de imposto, eu me vangloriava, rapaz, não tem ninguém só nega mais que eu não. Rapaz, eu sou bom demais nisso aqui. E Paulo falava que ele era bom na perseguição. Ele não tinha quem era melhor que ele, não. E você vê no que ele se transformou. É isso? Então você vê que se ele teve jeito e eu tive jeito, olha não. Glória a Deus por isso. Mas deixa eu ler aqui então. Gálatas 1. Vamos aqui ler um texto aqui. Eu queria também agradecer ao irmão que cantou aqui alguns louvores para a glória do Senhor. Mas parabéns, irmão. Deus abençoe a sua vida. Então vamos lá, Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão em minha companhia, às igrejas da Galácia. A todos vós, graça
e paz da parte de Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. 5. A quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A autoridade que Paulo usava, se nós observarmos aqui no capítulo 1, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo deixa bem claro aqui, que o entendimento, que tudo aquilo que ele trazia de bagagem, não vinha de homens nenhum, não vinha de ser humano, era vindo direto do Senhor, porque até mesmo ele relata mais lá para frente, ele fala que quando ele ouviu a voz do Senhor e ele se rendeu, ele fala lá para frente que ele passou uns anos, 10, 12, se não me engano, eu acredito que foi uma oração, que quando ele retornou, ele já estava com uma bagagem já bem mais apurada, diante das revelações do que Deus revelou para ele, do que o Espírito Santo revelou para ele. Então aqui ele está sendo bem fácil de entender de que nada foi dito o que ele disse da própria mente dele, mas sim daquilo que vinha do coração de Deus, porque assim ele se entregou para dessa forma pregar o Evangelho, e somente a verdade, que ele relata lá para frente, que ele só diz a verdade, e eu creio nisso. Então, nesse primeiro capítulo, o que ele está dizendo, que a autoridade não vem dos homens, mas sim de Deus. Glória a Deus por isso. No capítulo 2, ele refere-se que não estava sozinho nas opiniões que expressou em suas cartas. Isso eu achei muito, muito interessante, porque no 2 ele fala: e todos os irmãos que estão em minha companhia, às igrejas da Galácia. Ou seja, com certeza, eu acredito que ele escrevendo essa carta, que mais lá para baixo, ele vai ser bem enérgico, para não dizer tudo de sobra, com o pessoal. Então ele aqui esclarece que homens, os irmãos que estavam na companhia dele, ele trocou informação para que pudesse expressar dessa maneira e ter um aval em um conjunto, não só de uma pessoa, mas mais de uma pessoa. É o que ele está dizendo aqui no segundo capítulo aqui de Gálatas 1, é isso? Desculpa, versículo. E no 3, está vendo? Você já está ligado, Obrigado, pessoal. Obrigado, meu irmãozinho. E aqui no 3, onde ele relata, graça e paz, ele menciona em todas as suas cartas do Novo Testamento. Eu estava dando uma olhada em várias cartas do Novo Testamento dele, é uma expressão que ele usa o tempo todo: graça e paz. Graça e paz a todos, graça e paz aos irmãos. E esse aqui no 3 ele está dizendo: a todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, e aqui no 4, essa é uma parte assim que eu fiquei bastante entusiasmado e me edificou muito o meu coração, e na verdade foi o que me chamou a atenção para falar um pouquinho desses alguns textos de início aqui de Gálatas 1. É aqui no 4,
onde a morte e a redenção de Cristo, na verdade, é o coração da mensagem do Evangelho. É o que ele traz. Então ele sobressai, né, bastante essa parte aqui. A redenção e a morte de Cristo é o coração da mensagem do Evangelho. Porque sem uma redenção, sem a morte de Cristo, não teríamos Evangelho. Se a gente olhar de uma maneira para dentro daquilo que foi feito de lá para cá e o que chegou em nossas mãos. Então, aqui no quadro, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Foi aqui no 4. Paulo também, ele enfatiza a morte e a ressurreição de Cristo, na verdade, para frustrar a mensagem, que naquela época ali, naquele período, tinha muitas pessoas pregando uma mensagem diferente, uma mensagem ao contrário da mensagem pregada da ressurreição de Cristo. Então, ele enfatiza, né, com bastante veemência a morte e a ressurreição, que é a redenção, para que pudesse frustrar exatamente aquelas pessoas que estavam infiltradas nos meios, para poder trazer um evangelho totalmente diferente do verdadeiro evangelho, conforme ele fala aqui nessas cartas, que seria, né, que seria ao contrário a salvação, né, pelas práticas, inclusive o que era pregado, né, em algumas mensagens, que a salvação ela vinha através do cumprimento da lei. Essa que era. Paulo fazia um trabalho, quando dava as costas, aí vinha, né, esse infiltramento de pessoas que traziam essas mentiras, essas coisas para poder desviar o pessoal, os nossos irmãos, diante da palavra que estava sendo pregada. Então, essa era a prática, né, que eles acreditavam e ensinavam muitas vezes, que era pela prática da lei. Na verdade, a lei, né, as obras não traz salvação nenhuma, né? A salvação, ela vem pela graça. Inclusive aqui, vamos ler aqui agora, Gálatas 1, pegar o 6 aqui, para falar rapidinho sobre isso aqui. Quer dizer, problemas é o que não faltava, né? Aqui no 6, em Gálatas 1,6, diz assim: estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir outros evangelhos, que é exatamente o que ele estava, ele fortalecia a ressurreição e redenção de Cristo, exatamente para poder frustrar esses ensinos, totalmente ao contrário, na contramão da palavra. Então, ele está dizendo aqui, que ele estava decepcionado. Então, o que eu vejo com essa situação? As pessoas, naquela época, dentro desses contextos que a gente vê, e a gente olha para a igreja de hoje, a gente vê o quanto é vulnerável quando nós não buscamos viver nas práticas e viver nos princípios, e nas chaves espirituais. Porque, imagine, eu acredito que Paulo tinha um poder de persuasão muito grande. Senão, não seria tudo isso, nós só não estaria aqui, né? Ele sendo um exemplo, né, de uma boa parte das cartas dos evangelhos do Novo Testamento. Então, ele tinha um poder de persuasão e ele fala, em alguns lugares, fala que ele não tinha muita eloquência, mas eu acredito que tinha sim. Eu acredito que sim. Então, porque senão ele não ficaria, né, tão, digamos assim, chateado
com essa situação que estava acontecendo. Ou seja, ele virava as costas e ele na carta ele disse: não acredito que vocês, depois de tudo que vocês aprenderam, de tudo que vocês viram, porque os Gálatas, eles tinham uma boa parte dessas pessoas aqui, eles presenciaram a crucificação de Cristo. Eles presenciaram. Então, ou seja, e ao mesmo tempo chegavam outras pessoas, pregavam outro evangelho e simplesmente eles seguiam aquelas pessoas. Talvez hoje, na nossa época agora, na nossa geração, na verdade, o diabo ele só mudou um pouco o posicionamento, ele só mudou as estratégias. Naquela época, você observa que precisava-se de ter alguém que dominasse muito bem a palavra para poder desviar as pessoas, para arrastar ela para outras doutrinas. Hoje, eu acredito que a estratégia foi mudada. Hoje, entra na nossa casa e não perde nem licença. Naquela época, talvez, aqueles homens que eram ao contrário à verdade, eles precisavam de subir num banco, numa praça, falar alto, esbravejar, enfim. Hoje não. Hoje essas situações de controvérsia, de engano, ele entra na nossa casa. Ele está aqui, ó. Está aqui, ó. Então o tempo inteiro, nós muitas vezes perdemos muito tempo e nos consideramos, não, mas eu não sou um crente que eu tenho discernimento, não, nada, a sabedoria de Deus está comigo, eu não tenho discernimento. Eu mesmo já falei várias vezes assim, mas não se passa muito tempo e nós nos pegamos fazendo crítica a respeito de informações, de textos, de pregações que vêm e que invadem o nosso dia a dia, o tempo inteiro. Você está aqui, você está no WhatsApp fazendo alguma coisa, daqui a pouco chega lá uma mensagem. Até um irmão muitas vezes mandou para você, ele não filtrou muito bem, ele achou bacana, bonito, aquilo empolgou, entusiasmou, aquilo nossa, isso aqui é fantástico, é de Deus. Toma. Aí você recebe e de repente você passa, sem perceber, você está cultuando outras coisas, você está desviando um pouco a sua atenção, está tirando você do foco, e você se pega conversando com um amigo ou com outra pessoa a respeito de um assunto que é totalmente desnecessário, que não edifica em nada, mas através de quem entrou, não te pediu nem licença. Então, isso aqui, esse seu 7 aqui, ele é muito atual na nossa vida de hoje, ele é muito real. Então, nós temos que estar realmente atentos, nós temos que nos fortalecer, nós temos que direcionar, nós temos que nos esforçar, porque por essa pequena jornada que eu tenho passado, eu não tenho visto transformação nenhuma na minha vida se eu não tomasse a iniciativa de crer que Deus é poderoso para transformar e mudar procedimentos e crenças desnecessárias na minha vida. Então assim, eu vejo que cada vez é mais forte a cooperação com o Espírito Santo. É cooperar, porque não vai acontecer nada diferente em nossas vidas se nós não mudarmos o rumo, se a gente não virar o leme para outro norte. E o norte é onde está a palavra, a verdade. A bússola é a verdade. Busca sempre a palavra. Tem dúvida em alguma coisa?
Está em dúvida, tomar uma decisão com relação ao seu marido, ao seu esposo, ao seu trabalho? A palavra de Deus, ela está aqui para isso. A palavra de Deus diz que o Senhor nos amou tanto, mas tanto, que deu o seu próprio filho. Imagine você com um filho, amar outras pessoas, e você agora vai dar o teu próprio filho. Então, eu estava até compartilhando com Cida hoje, né, no café, que a gente sempre compartilha. Ela é no maior público, né? Antes daqui, ela é no maior público, na hora que a gente está compartilhando. Então ele estava falando muito sobre isso. Se você não quiser mudar, nada vai te mudar. Nada. Porque não tem base a palavra. A palavra de Deus, ela não tem base para fazer mudança aonde não quer mudança. Por mais que ele tenha poder para fazer isso. Mas ele vela para cumprir o que está escrito. Por quê? Porque ele sabe que o melhor é esse caminho. Mas onde não tem mudança, onde você não se coloca numa humildade para você poder se convencer, né, que nós não sabemos de nada. Absolutamente nada. A gente caminha, daqui a pouco a gente depara com um cisquinho e tropeça e cai. E aí você precisa da misericórdia de Deus, para que a mão está sempre estendida. Aí você faz o quê? Você faz uma escolha e segue o caminho. Então, sem mudança, sem transformação, nós vamos ficar nesse texto de Gálatas 1:7. Vamos ficar exatamente aqui, né? Ou seja, sempre de uma mesma maneira, sempre achando que é muito espiritual, se pensar até que está levitando. Não, deixa eu ver que eu não tenho problema com isso aqui não. Isso aqui eu domino muito bem. Eu não sei porque Deus está mandando falar isso. Na verdade eu nem ia falar isso. Essa parte aqui não. Mas é assim que tem, né, que eu tenho visto e entendido. Bom, eu já li aqui o 6 e o 7. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Não? Então vou ler o 7. Eu falei até o 7, mas é o 6. Né? Estou chocado de que sejais vós desviados tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que na verdade, aí agora Paulo está ainda ele abusou, né? Primeiro ele dá uma rochada, agora ele dá uma aliviada, né? Agora ele bota um pouquinho mais as coisas para um bom entendedor. Que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Né? Então assim, isso é muito sério, né? Muito sério. Porque quem é que vai dar conta dos nossos dados? Quem é? Será que Devani vai dar conta dos meus? Não vai. E eu também não vou dar conta dele. Então, Cristo é o nosso Redentor. Toda honra e toda glória para o nosso Deus maior, para aquele que nos tirou do tremendal de lama, daquele que nos tirou lá aonde ninguém iria ir. Ninguém iria estender a mão para tirarmos de onde Cristo tirou. Ninguém. Só Ele. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo e dou e rendo graças e glórias ao Senhor, porque Ele verdadeiramente vive. Glória a Deus por isso. Então assim, eu anotei aqui alguma coisa que eu vou ler rapidinho para encerrar. Rejeitar o Evangelho é o mesmo que rejeitar o próprio
Deus. Crer que a salvação vem da lei ou de obras fornece base para se vangloriar. Que crê que você pode ser salvo, crê que você pode mover Deus em alguma situação, porque pelas suas obras, pelas minhas obras, porque o que eu faço só vai fortalecer o meu ego e mais nada. Agora, crê que a salvação imerecida da graça de Deus, isso sim, motiva o cristão a dar somente a Deus a glória para sempre. E glória a Deus por isso. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Nós vamos ter agora, vamos ter um tempinho de reparação, né? E depois nós vamos ter uma reunião a respeito do resgate da vida, não é isso? O esquadrão da vida. Já estou resgatando já. Estou no resgate aqui. Glória a Deus por isso. Pai eterno querido, muito obrigado por essa oportunidade que foi me dada para poder compartilhar com os meus irmãos a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.